Olá família, graça e paz, tudo bem? Eu sou o Wellington Santos e seja bem-vindo nesse domingo a mais um episódio Liber Mídia Brasil falando sobre o livro de 1 Tessalonicenses, contando um pouco da história do apóstolo Paulo, de como ele cuidou daquela igreja, como ele foi zeloso por aqueles irmãos e como aquela igreja, que ainda no meio da perseguição, conseguiu dar uma resposta positiva, não somente sobrevivendo diante de um caos, de uma grande perseguição, mas também orando pelo seu líder, o apóstolo Paulo. Foi isso que um resumo muito breve do que nós vimos na semana passada, no domingo passado, e hoje nós vamos falar desse Paulo que retribui a oração daquela igreja, que acreditava nele, que confiou, e agora esse mesmo apóstolo, esse grande homem de Deus, aproveita a oportunidade para orar por eles também. Então vamos lá, vamos pegar o texto aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9 até o versículo 13, que diz assim, vamos lá. E assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los pessoalmente, para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando nosso Senhor Jesus Cristo vier com todos os que são dele. Amém, amém e amém. Paulo não pôde ir à cidade de Tessalônica, mas ele pôde orar por aqueles irmãos que ali estavam. A oração não está limitada ao tempo nem ao espaço. Você pode tocar o mundo através do que, gente? Através da sua oração. Você pode fazer mais por uma pessoa de joelhos orando por ela do que trabalhando por ela. William Barclay lembra que nunca saberemos de quantos pecados temos sido salvos e quantas tentações temos superado pelo fato de alguém ter orado por nós. Isso é muito interessante, né? Talvez você você conheça alguém que intercede pela tua vida e é muito grato por essa pessoa. Mas existem muitas outras que não têm ideia das pessoas que têm orado por ela e de como elas têm sido livradas, de algum tipo de acidente, de doença, de morte, por conta da oração dessas pessoas. E a oração é muito importante, tá? A oração para nós, ela precisa caminhar junto com a leitura da palavra. Então, eu leio, eu oro e eu começo a ter uma atitude que represente aquilo que eu tenho buscado. Então, se eu sou um cristão, e lembrando, lá em Atos, fala que o cristão é aquele que andava como Cristo. Se eu quero ser como Cristo, então eu preciso ler, orar e agir. Ler, orar e ser muito parecido com Jesus. A oração de Paulo é dirigida não apenas ao soberano e supremo Criador do universo, mas a Deus como Pai. Ele tem uma visão da majestade de Deus e também da intimidade de Deus. Ele vê Deus como transcendente e também como imanente. De igual forma, Paulo se dirige ao Senhor Jesus. Ele deseja que ambos, Deus Pai e o Senhor Jesus, trabalhem abrindo-lhe a porta para retornar aos seus queridos filhos na fé em Tessalônica. Então, havia uma expectativa no coração do apóstolo Paulo em voltar para aquela igreja, em visitar aqueles irmãos. Apesar de estar numa condição muito difícil, como vocês sabem, o apóstolo Paulo tinha a expectativa e tinha esperança de poder rever aqueles irmãos que lá estavam. Amém? A oração de Paulo pelos Tessalonicenses tinha 3 características fundamentais. Era uma oração marcada por profunda gratidão, agradecendo a Deus por aquela igreja, por aquelas pessoas. Era uma oração era uma oração perseverante, e uma oração intensa. Então, olha que importante isso, Ela era uma oração, dedicada a pontos fundamentais para Deus, para ele e para aquela igreja. Amém? Ele olhava as coisas comuns com os olhos espirituais. E aí, você consegue orar também pelas coisas comuns da sua vida? O apóstolo Paulo fazia isso.
E você faz? Você tem o costume de fazer isso? O que é orar por coisas comuns, Wellington? É agradecer a Deus pelo seu dia, é agradecer a Deus pela sua casa, agradecer a Deus por aquilo que você está vivendo no momento, coisas simples. Não precisa ser, ai meu Deus, eu vou orar a Deus só quando acontece um milagre, um grande acontecimento na minha vida. Eu vou orar a Deus só para quando eu vou pedir para que Deus aconteça um grande acontecimento. Não, coisas simples do nosso cotidiano. Paulo orou por 3 motivos específicos. Preste atenção nisso. Uma fé madura, um amor profundo e para que eles pudessem ser santos na presença de Deus. Preste atenção nisso. Ele ora especificamente por 3 motivos. Que aquela igreja tenha uma fé madura, que tenha um amor profundo e que eles pudessem ser santificados. Estarem uma vida santa na presença de Deus. Então vamos lá. Paulo orou para que eles pudessem ter uma fé madura. A nossa fé ainda ela não é uma fé perfeita e precisa de reparos continuamente, né? Tá falando de mim, tá falando de você, tá falando de todos nós, tá bom? A palavra grega katartizo, ela que significa reparar, é a mesma utilizada para consertar as redes ou tapar os buracos. Lá em Marcos capítulo 1, 19 diz assim, ó, e, passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Essa palavra, tá, ela era empregada para reconciliar facções políticas, um termo cirúrgico para juntar ossos quebrados. Precisamos remendar os buracos e tapar as brechas do escudo da nossa fé. Havia deficiências na fé daqueles irmãos. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Uma compreensão equivocada acerca da doutrina da segunda vinda de Cristo. Havia membros da igreja vivendo de forma desordenada e outros que estavam desanimados. Lá no capítulo 5, no versículo 14, diz assim, ó, rogamo-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então, aquela igreja não era uma igreja perfeita. A igreja de Tessalônica, apesar de nós estarmos falando tão bem dela até então, ela era uma igreja que tinha as suas deficiências. E aí o apóstolo Paulo tinha alegria de poder ver aquela igreja motivada, na fé, com expectativa e esperança, mas também ele mandava essas cartas para que pudesse haver ali um ajuste sobre todas as situações que acontecia naquela congregação, que estava fazendo com que eles acabassem se desviando um pouco. Tá bom? A fé, ela é como um músculo do nosso corpo, só se fortalece com exercício. Deus, ele nos testa para provar a nossa fé. Uma fé que não é testada não pode ser confiável. A oração de Paulo foi atendida. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 diz assim, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Aqui é já em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, tá? Então vamos lá. Paulo também orou para que eles pudessem ter um amor profundo uns pelos outros. Lembra? A primeira foi orar para que eles tivessem uma fé madura e agora para que eles pudessem ter amor uns pelos outros. As tribulações podem tornar as pessoas egoístas. O sofrimento pode quebrantar e também ele pode endurecer. O mesmo sol que amolece a cera, ele é o sol que endurece o quê, gente? Ele endurece o barro. Por isso, Paulo orou pela igreja para que o Senhor fizesse crescer e aumentar o amor dos crentes uns para com os outros. A oração de Paulo é que os crentes possam transbordar de amor e abundar de tal maneira que esse oceano de amor, uma vez cheio, alcance os limites de suas bordas e venha derramar de tal forma que ele alcance não só os irmãos em Cristo, mas até mesmo aqueles que estão onde? Do lado de fora. Tá bom? Aqueles que não fazem parte da congregação. Então, essa era também uma preocupação do apóstolo Paulo, não somente com a igreja, com aqueles que estavam lá dentro da bolha, mas com aqueles que estavam do lado de fora. Pô, como é que as pessoas vão conhecer a igreja? É uma igreja que ama. Abrindo um parênteses aqui, tá? A gente hoje tem que ter cuidado com esse termo. Nós somos uma igreja que ama, mas que tipo de amor é esse que nós estamos apresentando? Porque existe o amor que ele ama o pecador, mas ele desconsidera o pecado. Ele trata o pecado como algo errado. E existe o amor que o mundo fala,
né, que o sistema, que a cultura, ela fala que é o amor onde Deus ele ama o pecador e também, poxa, ama o pecado, né? Não, mas o que é pecado? Tudo é relativo. Então a gente vive num relativismo onde o que é pecado? O que é errado? Se há amor, se um ser humano ama um animal, se ele ama a ponto de querer se casar e se é um amor, então, cara, é válido. Ué, tu está falando isso, mas que doideira. Não, não é doideira. Existem pessoas no mundo que se casam com animais. Existem pessoas no mundo que se casam com bonecas. Existem pessoas no mundo que casam com pessoas do mesmo sexo. Existem pessoas do mundo que fazem as coisas mais absurdas do mundo. Tudo porque eles usam um termo que virou um jargão aí, que é amor. Então, se é amor, tudo vale. Tá bom? Mas o apóstolo Paulo está pedindo para que haja um amor de verdade. É um amor que corrige. É um amor que fala, ó, vem pra cá, mas você pecou, você errou, você precisa se consertar, tá bom? Lá em Colossenses, se eu não me engano, no capítulo 3, a gente começa a ver o apóstolo Paulo falando sobre isso, sobre os pecados que nós devemos abandonar, tá bom? A igreja, ela é uma família onde devemos construir pontes de amizades e não muralhas de separação. Fato, né? Isso aqui precisa estar na nossa cabeça. A igreja tem que ser o lugar onde a gente vai construindo pontes. Porque se a gente pensa que a igreja é o lugar de ser exclusivo, de me distanciar das pessoas, então você está completamente errado. E isso não te ajuda na sua caminhada na fé. Tá bom? A igreja ela é a comunidade do amor, da aceitação, do perdão, da restauração. Seremos conhecidos como discípulos de Cristo pelo amor. Lá em João capítulo 13, versículo 34 e 35, diz assim, ó, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou não podes, agora seguir-me, mas depois me seguirás. Amém? Vamos lá, o amor é a apologética final. Uma igreja sem amor está em trevas. Uma igreja que não ama está em trevas. Tá bom? E hoje nós estamos vendo uma parte dessa igreja que está entregue a Mamon, que está entregue ao Deus do dinheiro. E aí, meus amigos, a gente encontra um grande problema, porque existem muitas páginas hoje no Instagram, né, Homem-Aranha Pentecostal, não sei o quê, que mostram coisas absurdas que a gente está vendo. De pessoas fingindo que estão orando em línguas, de pessoas que estão no monte, de pessoas que falam joma, pessoas, olha, são verdadeiras. Eu não posso falar o que está na minha cabeça, porque pode ser que meu canal seja banido. Mas como eu não quero que seja banido, você já entendeu onde eu quero chegar. Existem pessoas que estão infiltradas dentro da igreja com manto de religiosidade, pessoas que são comunistas que estão dentro da igreja, pessoas que são revolucionárias que estão dentro da igreja, que querem destruir a nossa fé, que querem implodir a igreja. E nós precisamos lutar contra essa corrente que está se misturando dentro da nossa casa. Amém? Então vamos lá, gente. Então nós vimos aqui que o apóstolo Paulo pede para que aquela igreja seja uma igreja que ame, uma igreja que ora uns pelos outros, uma igreja que aprendeu a entender que, né, suportai-vos uns aos outros no amor. O que isso representa? O que isso significa? Né? Como é que é a palavra? Acabei de falar aqui. Suportar o meu irmão. É estar junto com ele, é carregar o peso junto. Mesmo sabendo que ele, cara, essa pessoa aí é um xarope, mas Deus me escolheu para amar essa pessoa. Porque a gente não sabe o quanto que nós somos ruins para Deus. Talvez você saiba disso dentro da tua casa, né? A forma como você trata a tua família, a forma como você trata a si mesmo. E muitas vezes a gente quer, né, veste uma capa de religiosidade na igreja, a gente acha que a gente está por cima, a gente é a única Coca-Cola do deserto. Não, não é assim. A igreja ora uns pelos outros. A igreja é uma igreja humilde. Uma igreja que ama é uma igreja que anda em humildade. É uma igreja que reconhece quem ela é, reconhece a sua fragilidade, reconhece que precisa de Deus. É uma igreja que não está só. É uma igreja que entende que as demais igrejas ou as congregações, elas são parte do corpo. Você não é exclusivo. Você não é só a sua igreja, não é só você, a sua congregação que vai ser salva. Não é isso, mas muitas outras pessoas que estão envolvidas nesse universo que precisam entender a importância de amarmos uns aos outros. As maiores lições sobre o amor são aprendidas na escola do sofrimento. José do Egito sofreu 13 anos
até ser guindado ao alto posto de governador do Egito. Ele foi vítima do ódio de seus irmãos, mas jamais alimentou o desejo de vingança em seu coração. Ao contrário, o que ele fez? Ele amou, perdoou, serviu aqueles que lhe fizeram mal. E aí é a dica para você. Nossa, o fulano fez mal para mim, não merece meu perdão. Olha o que José fez. E José não tinha o Espírito Santo, José não tinha graça. Mas ele tinha ali a experiência dia a dia com Deus, a promessa, um sonho, uma visão. E ele entendeu, cara, o que vocês fizeram por mim foi para que eu pudesse proteger vocês. Então, tudo que as pessoas fazem por você dentro da igreja não é porque elas te odeiam, é porque Deus quer te provar. Deus quer transformar o teu caráter. Deus quer fazer com que você se torne uma pessoa elevada, não uma pessoa travada, não uma pessoa medíocre. Ele quer que você cresça, amadureça, amém? E aprenda a amar. Essa é uma das características da igreja dos últimos dias, uma igreja que ama. E aí a gente não pode esquecer o que diz lá em Mateus 24. Por aumentar a iniquidade, por multiplicar a iniquidade, o mal, o amor de quase todos se esfria. O amor de quem? É o amor da igreja, cara pálida. É o amor das pessoas que deviam estar dentro da igreja. Aliás, perdão, não é o amor daqueles que são da igreja, porque quem é igreja ama daqueles que são religiosos, que estão dentro do templo, que estão fingindo que são cristãos, mas não são, tá bom? Lá em Romanos, capítulo 9, versículo 3, diz assim, ó: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência do Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Amém? Então o apóstolo Paulo continua amando aquela igreja a tal ponto de estar disposto a morrer por eles. Amém? Os judeus perseguiram Paulo. Os caras foram atrás de Paulo, mas ainda assim ele aprendeu a amar aquelas pessoas. Né? Terceiro ponto aqui, Paulo orou para que eles pudessem ser santos na presença de Deus até a volta de Jesus. Então, eu vou destacar aqui 3 verdades para a gente dar continuidade a essa aula. Né? A segunda vinda de Cristo motiva os crentes a uma vida em santidade. Eu só posso me consagrar, me separar a Deus, e aí, né, uma dica de livro, O Impacto da Santidade, de Luciano Subirá, que fala sobre os 3 níveis de santidade. Santidade inicial, santidade progressiva e santidade final. O que é santidade inicial? É quando eu aceito a Jesus, eu passo pelo batismo, né, eu deixo da minha condição de pecador e passo para ser uma pessoa que agora que se torna santo. Né? Começa a buscar, eu já não sou mais a mesma pessoa, eu já não cometo mais os mesmos pecados, eu sou uma pessoa completamente diferente, eu posso tropeçar, mas eu passei pela primeira fase, a santificação inicial. Só que tem a santificação progressiva. O que é? É a minha vida diária, são as minhas decisões, é aquilo que eu decido, é aquilo que eu faço, é o meu testemunho. E por fim, a santidade final, que é quando o nosso corpo já não será mais o mesmo, esse corpo aqui, mas será um corpo totalmente glorificado. Então Paulo, né, ele motiva, ele na verdade, Paulo usa a segunda vinda de Cristo como uma motivação para que aquela igreja pudesse se santificar. Então nós precisamos crer que Jesus Cristo ele vai voltar. Precisamos ter a certeza disso, de que ele vai voltar e vai julgar os vivos e os mortos. Se cremos que vamos comparecer perante seu tribunal para dar também conta das nossas vidas, então precisamos viver em santidade na nossa vida. Amém? Quem aguarda a segunda vinda de Cristo, purifica-se a si mesmo. Lá em 1 João capítulo 3, do versículo 3, diz assim: e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Então nós devemos buscar essa santificação. A santidade de vida não é uma formalidade externa, mas uma vida vivida na presença de Deus, como nós vimos no versículo 13. Então é aquilo que eu vivo, né? A santidade que eu falei aqui, a santidade progressiva. A primeira parte aqui é a santificação inicial. Eu aceito a Jesus, eu começo a entender que ele vai voltar. Então, caramba, eu passo pelo batismo. Eu passo pelo batismo nas águas. Eu passo por esse rito, né, de passagem de uma vida pecadora para uma vida agora que vai buscar a santificação. E aí a gente tem a segunda parte, né, que a gente viu aqui, a santidade da vida não é uma formalidade externa, é aquilo que eu vivo diariamente. Então a santificação é progressiva, é o que eu vivo todos os dias, são as minhas decisões, são as minhas posturas, é como eu lido diante das dificuldades, das tentações.
amém? Dos problemas. Então eu preciso viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? A segunda vinda de Cristo nos mostra que o melhor de Deus está por vir. O cristianismo não caminha para o ocaso, mas para o glorioso amanhecer. A história não é cíclica, nem marcha célebre para um desastre, mas é conduzida por quem? Por Deus, para a vitória triunfante de Cristo juntamente com a sua igreja. Jesus vai voltar fisicamente, visivelmente, poderosamente e gloriosamente. Aqueles que morreram em Cristo e foram habitar com ele, né, lá em 2 Coríntios 5,8, que diz assim, ó, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, Filipenses 1,23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar em Cristo, porque isto ainda é muito melhor, né? O apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, nós vamos voltar com ele em glória. A vinda de Cristo será como um glorioso cortejo, onde os anjos e os santos remidos descerão com ele entre as nuvens. Olha o que o William Hendrickson ele coloca sobre essa situação. Presta atenção. O pensamento aqui é que quando o Senhor Jesus voltar, Deus trará com ele aqueles que, através dos tempos, viveram a vida de separação cristã do mundo e da devoção a Deus. Foram postos à parte por Deus para a sua adoração e serviço, de modo que, tanto em experiência quanto em posição, e pela morte entraram no reino lá de cima. Nem sequer um deles será deixado no céu. Todos aqueles que ao morrer foram para o céu e que, portanto, estão agora com ele no céu, deixarão o seu habitat celestial no exato momento em que o Senhor começar sua descida. Num piscar de olhos, se reunirão aos seus corpos, os quais agora se convertem em corpos gloriosamente ressurretos. Lembra? É a ressurreição, é a santificação final, onde o nosso corpo não é mais o mesmo. Ele vai ser o corpo lá do início de Adão e Eva no Jardim do Éden. Tá bem? Então, imediatamente, com os filhos de Deus que ainda sobrevivem na terra e que serão transformados, subirão para o encontro com o Senhor. A condição espiritual dos crentes gera peso no seu coração a ponto de você fazer algum tipo de sacrifício pessoal para ajudá-los a crescerem na fé. Você faz isso? Sim ou não? Então eu me preocupo com a condição da igreja hoje, eu me preocupo com a condição das pessoas que não leem a Bíblia, não buscam o Senhor, não têm entendimento da palavra, não conseguem fazer uma leitura do que a gente está vivendo no momento. Seja numa situação na esfera política, na esfera econômica, na esfera educacional, na esfera da mídia, do entretenimento, não é? E do que mais? Da religião e da família. São os 7 pilares que eu falo sempre aqui, né, no Liber Mídia Brasil. É a nossa reconstrução dos 7 pilares culturais. Então, eu preciso entender, e isso me preocupa, é por isso que eu estou fazendo essas lives, esses vídeos, é por isso que eu estou aqui falando com você a respeito da palavra, porque eu quero que você tenha entendimento. Oséias 4,6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque os sacerdotes não ensinam. Os sacerdotes pararam de ensinar, estão preocupados com o quê? Com a imoralidade sexual, com dinheiro, com fama, com like. Estão preocupados com uma série de coisas e não estão preocupados com a igreja. E a minha preocupação é com você, é como você vai ficar quando a perseguição chegar, como você vai ficar quando o caos começar a acontecer em todo o mundo, se você vai continuar sendo um cristão de fé ou se você vai ceder com a tua vida com Deus. Amém? E aí eu pergunto, você tem orado pela igreja para que os crentes sejam mais firmes na fé e arraigados em amor? Sim ou não? Nós temos feito isso? Eu acabei de falar. Você tem pedido para que Deus esteja fazendo isso? Nós estamos vivendo nessa santidade progressiva, como eu falei, nessa santificação inicial, vou recapitulando, tá? Santificação inicial, quando eu passo pelo batismo, a progressiva é a minha vida com Deus diária e me preparando para a santificação final, que é quando o meu corpo já não será mais o mesmo. Amém? Como que está a tua condição? Como que está a tua vida hoje? O que as pessoas esperam de você na sociedade? O que as pessoas estão esperando? Qual é a decisão que você tem tomado todos os dias para que as pessoas saibam que Jesus habita em você? Hein? Fala comigo. Fala aí.
Será que te preocupa? Será que não te preocupa a condição da igreja hoje? De ver tanto canalha, tanto vagabundo pregando o evangelho do jeito errado, roubando, extorquindo as pessoas, fazendo live, pedindo pix de maneira descarada. Cara, você pode falar assim, caramba, Wellington, mas você tem vídeo aí, você pedindo, né, essa pessoa sentindo o coração de fazer o pix, você sentindo o teu coração. Tu acha que é fácil? Para aqui, são quase meia-noite. Tô aqui, tô preparando vídeos e mais vídeos e mais vídeos. Isso é tempo. Isso é tempo. A gente gasta tempo para poder trazer o ensino para você. Mas não é a tua obrigação chegar e falar assim, pô, Wellington, eu quero ter um pix teu ali embaixo no comentário. Você está me obrigando? Não, faz isso se você quiser. Agora, existem pessoas que fazem disso um mercado. Estão fazendo live e pedindo dinheiro para as pessoas. Eu só vou entregar uma palavra profética se você fizer um pix. Gente, que descarada, que cara de pau. Que loucura é essa que nós estamos vivendo? Então, você precisa aprender a separar as coisas, ter inteligência, ter sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 1, fala, se falta sabedoria, pede sabedoria a Deus. Com alegria Ele vai te dar. Agora, o que você não pode é continuar vivendo na inércia, na ignorância, sem entender o que está acontecendo à nossa volta. Tá certo? É por isso que eu estou fazendo esses vídeos, essas lives aqui, para que você não fique, né, quando as coisas começarem a acontecer e falar, ai meu Deus, eu não estava preparado. Não, você não tem desculpa, tá bom? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilha para quantas pessoas você puder, deixe seu like e, por favor, né, divulga aí o meu canal, faz esse favorzinho, divulga esse canal. Se tem sido uma bênção para você, divulga para as pessoas, porque eu quero aí ver mais pessoas seguindo a gente no Libermídia Brasil e quem sabe aí ver milhares de pessoas sendo abençoadas por Deus através da palavra. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser.